E aí, tudo certo? Hoje a gente vai montar um verdadeiro guia prático para navegar no mundo complexo das narrativas políticas. E para isso, vamos usar as ferramentas mais poderosas que existem: a lógica e os fatos. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? No meio de tanto barulho, de tanta informação, como é que a gente consegue ter clareza? É exatamente isso que a gente vai destrinchar aqui, passo a passo. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por 6 áreas-chave que juntas formam um manual bem claro para a gente conseguir analisar e responder ao que a gente ouve por aí. Para começar, a gente precisa entender onde estamos pisando. O discurso de hoje em dia, muitas vezes, parece uma verdadeira guerra cultural. É um cenário onde causas sociais que são super importantes acabam sendo distorcidas e usadas como armas para conquistar poder. E é por isso que a lógica se torna a nossa principal defesa. Ok, então vamos a fundo nisso. Para a gente se proteger, primeiro a gente tem que entender como a manipulação funciona por dentro. Vamos dar uma olhada nos 4 mecanismos principais que sustentam essas narrativas. Essa tática é incrivelmente eficaz. Sabe por quê? Porque ela usa o medo da exclusão social para calar qualquer discussão lógica. Se discordar de uma ideia te transforma numa pessoa má, quem vai ter coragem de apresentar um outro ponto de vista? A estratégia aqui é bem direta: criar uma mentalidade de nós contra eles. O perigo disso é que o pensamento individual vai para o espaço. As pessoas começam a agir como um bloco, unidas não por ideias em comum, mas pelo ódio a um inimigo que muitas vezes foi fabricado. Essa aqui é mais sutil, mas nossa, como é poderosa. Pensa bem. Quem controla a linguagem, controla os termos do debate. Quando palavras como justiça ou liberdade perdem o seu significado original, a conversa fica toda confusa. E nesse terreno, a manipulação cresce, que é uma beleza. E aqui está o pulo do gato. Essa tática torna quase impossível criticar uma política pelos resultados que ela de fato gera, que muitas vezes são bem ruins. A discussão fica presa no campo das boas intenções e nunca no campo dos fatos. Beleza. Agora que a gente já entendeu as táticas, vamos montar o nosso kit de ferramentas. São 3 princípios bem poderosos para a gente conseguir neutralizar essa manipulação toda. O primeiro ponto é crucial: a diferença entre pensar no coletivo e no indivíduo. Muitas narrativas se baseiam na ideia de que a gente é só um membro de um grupo, sabe? Mas quando focamos na pessoa, na sua história, no seu mérito, na sua responsabilidade, a gente desmonta a própria base desse conflito fabricado. E olha que interessante essa mudança de perspectiva. Muita gente enxerga a economia como uma briga onde, para um ganhar, o outro tem que perder. Mas, na realidade, relações como o emprego são, na essência, trocas voluntárias. É uma coordenação de interesses onde os dois lados podem sair ganhando. Isso aqui é super importante. A gente precisa saber separar a causa que é justa da narrativa política que tenta sequestrar essa causa. Problemas reais devem ser combatidos com base na lei e na dignidade de cada pessoa, e não podem ser usados como escudo para um projeto de poder. Beleza, agora vamos para a parte prática. Como é que a gente lida com argumentos manipuladores no dia a dia? Aqui vão 3 estratégias bem diretas para usar nessas horas. Então, o processo é o seguinte, um passo a passo. Primeiro, aponte as contradições. Sabe quando o discurso é de união, mas a proposta na prática gera mais divisão? É isso. Segundo, mantenha calma. A ideia deles é te tirar do sério. Responda com dados, com lógica. Isso desmonta o ataque. E terceiro, não aceite rótulos. Em vez de ficar se defendendo, defina seus próprios termos, sempre com base na liberdade. E para fechar o nosso kit de ferramentas, aqui vai um filtro final. Pense nisso como um checklist de 4 perguntas para passar qualquer ideia ou proposta política antes de simplesmente aceitar. Olha como essas perguntas mudam o jogo. Elas nos forçam a sair do campo da emoção e analisar os custos, os incentivos e as consequências reais. É como um teste de estresse contra qualquer discurso que parece bom demais para ser verdade. E é importante a gente entender que isso tudo vai além do debate político. Viver com base numa ideologia que não bate com a realidade tem um custo pessoal. Afeta o bem-estar psicológico, a carreira. É como tentar construir uma casa em cima de um terreno que não é firme. No fim das contas, ter esse pensamento lógico baseado na realidade não é só para ganhar uma discussão. É sobre alinhar o que a gente pensa com o que o mundo realmente é. E isso traz mais clareza para a mente e ajuda a tomar decisões melhores na vida.
E essa frase aqui fecha com chave de ouro tudo o que a gente conversou hoje. O mundo lógico é aquele onde os fatos vêm antes das narrativas. Simples assim, a realidade sempre em primeiro lugar. E para terminar, fica essa provocação. Depois de tudo isso, qual ideia daquelas que a gente ouve todo dia talvez mereça um segundo olhar? A ideia aqui não é só analisar o que os outros dizem, mas usar essas ferramentas para olhar para dentro, para as nossas próprias convicções. É assim que o pensamento crítico evolui. Afinal, a verdadeira liberdade começa na mente.